Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 19 de julho de 2026, domingo, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Estamos aí vendo os 10 mandamentos, de acordo com o Velho Testamento. Estamos hoje no nono mandamento, que é capítulo 20 de Êxodo, versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Vamos aqui, Êxodo capítulo 20, do 1 ao 17, são os 10 mandamentos. Do 18 ao 21, Moisés é o mediador entre o povo judeu naquele contexto, tá certo? E Deus. Do 22 ao 26, são leis acerca dos altares. Vamos aqui ao nono mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que o nono mandamento quer nos fazer, quer trazer? A ideia de Deus é que a gente tenha uma sociedade realmente justa, correta, coerente, sem injustiça, sem mentira, sem tramóia, sem nada. Então, assim, o não dirás falso testemunho, o nono mandamento, ele vai buscar preservar a pureza da verdade. A verdade precisa ser verdade. Ah, mais ou menos, eu acho. Não tem negócio de mais ou menos com Deus, não, meu querido. Então, não dirás falso testemunho. O nono mandamento, nesse sentido, ele vai assim, tratar olha a coerência entre os mandamentos, tá certo? Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Então, não dará falso testemunho vai trazer esse sentido da pureza da verdade. O que eu estou dizendo é verdade, não estou mentindo, tá certo? Um genuíno filho de Deus, ele não dá testemunho falso. O que ele diz é verdade. Se ele não souber, ele diz não sei. Se ele souber, ele diz eu sei, assim. Mas dizer eu acho, eu penso, pode ser, pode não ser, isso não existe com crente. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. O cristão é verdadeiro. Então, não dirás falso testemunho ao teu próximo, é o nono mandamento. Nesse sentido, é fundamental que a gente tenha assim, o cuidado com aquilo que a gente escuta de alguém, ouve de alguém. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu sou pastor, tá certo? Tenha cuidado quando você escuta de um pastor, que escuta de mim, verifique na Bíblia se está correto. Vá para a Bíblia, olhe a Bíblia. É isso que eu lhe oriento. Escuta de um pastor, escuta de um padre, vê se a Bíblia está dizendo se é isso mesmo. Escuta aí de um pai de santo. Às vezes um pai de santo pode estar. O negócio já não é já não é muito com Deus, né? Mas ele pode estar dizendo uma coisa pior ainda, uma mentira, né? Muito maior. Um mestre espiritual qualquer aí, assim, um governador desonesto, né? Um presidente de uma república mentiroso, ladrão, injusto. Quer dizer, você tem que olhar isso. Um juiz injusto, um deputado injusto, um senador injusto, alguém que está aí sentado no poder e agindo com justiça. Se eu for citar nomes aqui, eu vou passar o dia citando. Então, o que a Bíblia ela vai trazer? A Bíblia ela tem essa intenção de que o seu povo seja de fato um povo coerente. Amém? Seja um povo justo. Deixa eu dizer isso aqui, porque eu olho para a Bíblia, sou crente em Jesus. Antes de ser pastor, sou crente. Porque se fosse só pastor, meu irmão, sem ter se convertido, por isso é que você escuta barbaridades por aí, porque o cidadão não se converteu. Ele conhece a palavra, conhece Jesus, conhece Deus, sabe os fundamentos da pregação e tal, aí faz, tem uma boa oratória, seu show, mas se não for convertido, meu irmão, é só pastor, é só pastorador, né? Ou até ganhador de dinheiro, sei lá. Mas deixa eu lhe dizer isso aqui. Dentro de um contexto social, nós vivemos num mundo assim, sem nenhum critério de vida. A imoralidade, a perversão, a desonestidade é uma coisa terrível. Nós vivemos isso. E o cristão, ele não dá falso testemunho, tá certo? Eu vou dizer assim, ser numa condição espiritual, inventar aí que é Deus que está falando, sem ser Deus falando. Tem gente que inventa isso, né? Tem uns camaradas que ficam rolando pelo chão. Vou dizer a você, se isso não for mentira, assim, é o demônio, e o demônio é mentiroso, não tem jeito, é ruim de qualquer forma. Então, assim, ser no falar, seja quem for, seja na condição que for, uma condição espiritual, se ela não for verdadeira, é ruim.
uma condição moral. Se não for verdadeira, é ruim. Na condição social. Se não for uma coisa verdadeira, isso é ruim. E se você, como cristão, se torna conivente com essas coisas, você está errado, porque conivência é omissão e omissão é pecado. Você está entendendo? Olha, se uma condição espiritual é falsa, você está conivente com isso? Você, como crente, você tem que pedir discernimento a Deus. Ler a Bíblia, pedir discernimento, tá certo? Se é uma condição moral, olha, meu irmão, você concorda com uma coisa imoral, você é crente, você está errado. Você está dando falso testemunho, cooperando com aqueles que são. Se a condição é social, né? Assim, um contexto social, e você concorda com aquilo que é errado, se você não diz nada, pelo menos você fica omisso, de qualquer forma você está pecando, porque a omissão é pecado. Amém? E o versículo 16 do capítulo 20 de Êxodo vai dizer assim, contra o teu próximo. Deixa eu dar aqui só um destaque no seguinte sentido. No contexto do Velho Testamento, e para Israel ainda é válido isso hoje, só é considerado judeu aquele que é de nascença de pais judeus ou alguém que é convertido ao judaísmo, e aí eles já vão aceitar e consideram, tá certo? Então, o próximo para judeu naquele contexto, e ainda é assim, só é quem é da descendência judaica mesmo, tá certo? Nasceu de pai judeu, mãe judia, tal. Esse aqui é judeu. Se não for da descendência, então esse seria o seu próximo. Fora disso, não seria próximo. Agora, mas o Jesus atualizou isso, porque Jesus é Deus e ele veio cumprir a lei. Por quê? Cristo ele restabeleceu como era no princípio. Porque o que Deus fez no princípio? Deus criou o homem e a mulher, criou macho e fêmea, certo? Tem que saber disso. E no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27, 28, vai lá estar a declarar a condição da criação, que ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e disse que o homem sua imagem e semelhança, que ele domine sobre o peixe do mar, sobre as aves, sobre tudo isso a criação, e Deus deu essa capacidade do ser humano criado. No versículo 27 de Gênesis 1, ele vai dizer, criou Deus, pois, o homem a imagem de Deus o criou, e vai dizer, macho e fêmea o criou. Uma tradução diz, mulher, homem e mulher os criou. Então, isso é o que Deus fez. E no versículo 28 diz que Deus disse que eles sejam férteis, procrie. A mulher é só para procriar? Não, mas é um dos fundamentos muito legal, porque Deus fez isso para que nós pudéssemos existir na Terra. Criou o ser humano, deu essa capacidade de procriar. E quem defende ao contrário, se você está de acordo, não estou falando de respeitar. Respeito a sua vontade, respeito o seu desejo. Você quer ser o que você quer ser, que você acha que é, amém, seja. Mas eu não posso negar a verdade bíblica, nem biológica. Porque a verdade biológica diz que é macho e fêmea. Não tem jeito. XX, Y e XY, certo? Então, no princípio era assim. Deus fez assim. E aí, ele vai dizer, não diga falso testemunho contra o seu próximo. Jesus disse que o nosso próximo são todas as pessoas. Ele atualizou, porque no princípio era assim. No princípio era uma só raça. Aliás, é uma só raça. É uma só descendência de Adão e Eva. Agora, quando Adão caiu, aí o negócio se desvirtuou, a pessoa se perdeu no processo de vida e tal, perdeu essa condição e parece que fica um diferente do outro, aí a luta um contra o outro, joga um contra o outro. Por isso que tem guerra. Amém? Estou lhe ensinando isso porque o nono mandamento vai dizer: não diga falso testemunho contra o seu próximo. Quem é seu próximo? Todos. Todos. Amém? E eu vou citar aqui algumas coisas, porque dentro desse contexto, assim, quero dar destaque para assim, ó, mentir, 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 né? Você já ouviu isso? Roubar, roubar, roubar. Roubar um celularzinho, né? Para tomar uma cervejinha. Isso é um safado. Injustiça, 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 é só o que se vê, né? Adultério, 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 é só o que se vê. Ideologias, né? Ideologias assim que distorcem a verdade, ideologias, ideologias, é só o que se vê. Assim, não tem respeito por nada, não tem respeito ao próximo. É um egoísmo extremo, é um egoísta assim, extremista, né? Que se não for do jeito dele, é primeiro eu, depois eu, e eu de novo, e eu, e sempre eu, e para sempre eu. Um egoísmo exagerado, não pensa no próximo, não respeita o próximo. Se não tiver de acordo com o que pensa, é capaz de matar. É assim que acontece. E aí eu já ouvi algumas pessoas aqui reclamando, até mesmo da minha família, assim, tu está falando tanta vez socialismo, marxismo, não sei o quê, tudo. Porque esse sistema é desgraçado, ele é perverso, ele é mau.
e ele dá falso testemunho. E se você não concordar com a falsidade que ele diz, ele lhe mata. É assim que ele faz. Então, tem muita gente presa injustamente no Brasil, vou dizer, Bolsonaro e o resto que estão presos do dia 8 de janeiro são presos injustos por causa desse sistema desgraçado, egoísta, mentiroso, ladrão, injusto, perverso, cruel, adúltero, porque quando eu digo adulto no sentido de não amar a Deus, eles amam a Deus no sentido de querer levar vantagem, tá certo? Tem uns cristãos aí que apoiam esse negócio, você mesmo não precisa se converter, você está perdido. Amém? Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu vou encerrar dizendo isso mesmo. Um genuíno crente, um cristão convicto, ele não fala falsamente. Ele fala a verdade. Nem que ele custe a rejeição de outros, porque você confessa a fé. Já morreu muito crente no mundo inteiro, desde o princípio. Primeiro foi Estevão. E de lá para cá, todos os apóstolos, só João não foi morto, morreu naturalmente, o resto foi morte cruel. Discípulos ao mundo, do mundo inteiro atualmente, hoje, nesse momento, talvez tenha cristão morrendo aí lá pelo Oriente Médio, nos países ali muçulmanos que não aceitam Jesus e tal, comunistas, socialistas, comunistas mesmo que não aceitam, não se engane e matam crente. Então, estou dizendo isso para você porque o cristão, ele é um testemunho da verdade, em todos os sentidos. Se eu disser que alguém é ladrão, eu tenho que ter prova, convicção, verdade, saber que é verdade e dizer que ele é. Não posso apenas dizer imaginei. Não. E se eu disser que é verdade, precisa ser verdade. Estou dizendo isso porque um crente, ele fala a verdade. Ele dá testemunho verdadeiro. Amém? Olha, se você é conivente com alguém que está testemunhando coisa mentirosa, enganosa, falsa, doutrinas ruins, você, meu irmão, está sendo conivente com o mal, e aí você não está dando um testemunho da verdade, que é Cristo. E ele é a verdade da Bíblia, que nos conduz à verdade plena das coisas. Relativizar a Bíblia é o que o progressismo faz, tá certo? Então, fica atento, fica ligado, para que você não seja levado de roldão e você esteja aí errando no nono mandamento, falando falsamente, dizendo coisas que não são verdade. Olha, se alguém fala algo que não está registrado, se alguém falar algo a respeito de Deus, de um comportamento moral, assim, até social, espiritual, que não esteja revelado na Bíblia, tem muitas possibilidades de ser falso. Tenha cuidado, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não tenho medo de dizer a verdade. Agora, tenho medo de dizer o que é falso, porque aí eu estaria mentindo, não só para os homens, mas principalmente para Deus. Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom domingo. Hoje, aqui às 18 horas, temos culto. Vamos adorar a Jesus Cristo, que é a verdade revelada de Deus, porque Ele é Deus. Vem aí, 18 horas, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza. Eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Deus te abençoe.